Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Está preparado? Está com o coração aberto? Está disponível? Você veio com a disposição de cultuar a Deus, de apresentar a Deus o seu melhor, de apresentar a Deus a sua vida, de se consagrar na presença dEle. Você está disposto a isso? Está pronto? Aleluia! Então você está no melhor lugar. Amém. Pastor Humberto tem sempre liberado, palavras tão poderosas sobre as nossas vidas. E tem algo que ele fala que me marca muito. Ele sempre diz assim: olha, cuidado para você não entrar em cena quando Deus ainda não abriu as cortinas, Ele sempre fala muito isso. Cuidado para você não entrar em cena sem Deus abrir as cortinas. Só que eu tenho visto, irmão, Deus está pronto com cortinas abertas e o povo não está querendo entrar em cena. Deus já está preparado, já está pronto. Rapaz, eu quero abrir, Tarcísio, tu não está pronto não. Irmãos, tem algo que nos cabe, de estar preparado, de estar pronto, de estar ali, só esperando a hora, daquele tiro, da corrida, da largada, do apito, de falar agora, vai, sai que é tua. Eu creio que hoje é um domingo para você partir e correr, e pegar o que é teu. Você está preparado para isso? Porque da parte do Senhor, eu vou te dizer, irmãos, Ele está pronto para liberar. Ele está pronto para conceder. Ele está pronto para dar. Ele está pronto para fornecer. Ele é doador. Ele é bom. Amém. E Ele quer encontrar corações dispostos, preparados, abertos. Aleluia. E na proposta que nós temos, durante essa semana, de falar sobre seguir o plano de Deus, acho que desde quinta, tanto a Almeirice foi maravilhoso, hoje de manhã também foi algo sensacional. Nós recebemos aqui o pastor André Martins, lá de Florianópolis, um grande homem de Deus, há muitos anos nesse ministério, um músico também do Senhor, escritor, enfim, muitas ferramentas esse homem tem. E nos abençoou muito, falando sobre algo novo da parte de Deus, do livro também que ele está lançando, enfim, algo grandioso. E eu estava também acompanhando o pastor Rodrigo Andrade pelas redes sociais, pelo YouTube hoje à tarde, falando sobre seguir o plano de Deus. E nós estamos crescendo nisso, irmão. Você está crescendo em seguir o plano de Deus? Aleluia. O que o Senhor colocou no meu coração, esse assunto é grande, esse livro do irmão Reagan é sensacional, é maravilhoso. A gente, enfim, posso errar aqui de falar quantas vezes a gente já leu e releu, de resumos que fez e por aí vai. Mas tem algo que me toca o coração dentro desse assunto, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Fiz questão até de pegar isso como um tema e deixar isso claro, porque a gente vê eu falo abrindo o coração para vocês, até de conversa, de aconselhamento, de bate-papo com pessoas, quando descobrem que você é pastor, o que o cara quer saber, qual é a vontade de Deus para a vida dele. Como hoje o povo está numa ansiedade, ou numa tensão, porque ele não sabe. Ele não sabe o que Deus quer para a vida dele. Ele não sabe o que Deus tem para ele. Ele não sabe se Deus quer bem, se Deus quer mal. Se alguma coisa ruim acontece, Deus quer meu mal. Se alguma coisa boa acontece, glória a Deus, aconteceu coisa boa. Se um pneu furou, ai, foi Deus, é vontade de Deus. Se isso aconteceu, tudo parece que é vontade de Deus, porque está perdido. Não sabe quem Deus é. Não sabe o que Deus tem. E muito menos o que Deus pode. Eu sei também, irmãos, eu quero só colocar algumas linhas aqui para a gente jogar dentro das 4 linhas. Eu sei também, irmãos, que a vontade de Deus tem uma vontade macro para o mundo. Deus amou o mundo, ok? Deus não amou só um ou outro, ou um país ou outro. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens, sem exceção, todos os homens sejam salvos. Então tem uma vontade macro, ok? De Deus. Tem a vontade de Deus para a sua igreja. Quando eu digo igreja, não é verbo da vida, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ok? A igreja dos santos, a Universal Assembleia. Tem a vontade de Deus para a sua igreja. Tem também a vontade de Deus para a igreja local, para a igreja que você congrega. Tem a vontade de Deus para essa, para aquela. Isso se chama multiforme graça de Deus. Cada igreja cumprindo o seu chamado, sua ferramenta, e a vontade de Deus para a sua igreja. Tem a vontade de Deus também para a sua família. A vontade que Deus tem para a minha família não é a que tem para a família do pastor Murilo. Por mais que sejamos corpo, irmãos. Um é braço, o outro é perna. Está ligado, mas cada um tem uma função específica. Tem a vontade de Deus para a sua família. E da vontade de Deus para a sua família, tem a vontade de Deus para você. Conversando, irmãos, e vendo nessa caminhada no Evangelho, eu percebo que às vezes a gente quer fazer o inverso. Eu quero saber primeiro o que Deus tem para mim, depois eu vou descobrir no restante. Não, primeiro você tem que fazer a vontade de Deus universal. Você sabia que você tem um ministério?
Ministério da reconciliação. Você não faz nem a vontade macro, mas você quer a específica. Vamos lá, aleluia, oh glória a Deus. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Ó que eu canto, viu, com DPA, viu? Vai dar certo. Ai. Irmãos, quando a gente fala assim, brincando dessa vontade, a gente está com amor e carinho, meus queridos. É querendo lhe ajudar a desenvolver, a crescer, a evoluir, a desempenhar o que Deus tem para a sua vida, né? E uma das que eu coloquei, até eu notei isso para mim, ok? Antes de você procurar a vontade de Deus, você tem que querer a vontade de Deus. Antes da gente querer procurar, cadê? Eu tenho que querer, desejar. Eu desejo, eu quero fazer o que Deus tem para mim. Se você quer fazer, vamos começar pelo começo. A Bíblia diz em Colossenses 1:9, olha como é que Paulo orava. Paulo orava assim, ó, por esta razão, Colossenses 1:9, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos. Traduzimos, não cessamos. Estão fazendo isso de maneira contínua, ok? Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Tinha uma oração por aquele povo incessante, para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu creio que um ponto principal é a gente começar orando, oh glória. Orações como essa, irmãos. Porque é diferente, vê se não é diferente. Eu caminhar com Deus do que Deus caminhar comigo. Parece igual, né? Tem gente que está querendo que Deus caminhe com ele. Não, é a gente que caminha com Deus. Quando eu digo isso é porque muitas vezes a gente parte na frente de Deus. Se o Senhor quiser vir, vem que eu já vou fazendo. Nós caminhamos com Deus. Não é Deus que caminha com a gente. Eu sei que isso é um ajuste fino, irmãos. Mas é uma diferença que nos ajuda o quê? A cumprir a vontade. Agora eu quero que você olhe do macro. E antes da gente entrar aqui, eu queria ter posto... A gente colocou outros slides, mas eu não coloquei isso aqui. Mas vai lhe ajudar, se você prestar atenção, você vai pegar. Amém? Isso aqui foi pontos que eu botei para mim. E às vezes eu converso em gabinete com uma pessoa ou outra, às vezes no corredor. Mas primeiro, da vontade de Deus. A gente precisa saber. A palavra de Deus é a vontade de Deus para a sua vida. Diga comigo, a palavra de Deus é a vontade de Deus para a minha vida. João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Então quando você pegar essa palavra, saiba que você está pegando a vontade de Deus para a sua vida. Ah, mas ali não está o meu nome, Tarcísio, lembra da macro? E vai descendo, até chegar na específica, para você. Então vamos pegar, vamos comendo pelas beiradas, né? Até morder no meio. Você está comigo? Segundo, apesar de Deus ter um plano para você, você tem o direito de escolher. Você tem o livre-arbítrio. O interessante é que Deuteronômio 30:19, Deus diz assim, olha, tem a bênção, tem a maldição, tem o bem e o mal. Escolhe o bem, escolhe a vida. Deus propõe algo, Deus mostra, diz, eu tenho um caminho, o caminho é de vida, é de bênção, é de sucesso. Apesar de todo esse projeto de Deus, Ele te dá o direito de escolher. 3, é melhor estar no deserto com a presença de Deus do que na terra prometida sem Deus. É melhor estar no deserto. Moisés disse assim, Senhor, se a tua presença não for, a gente não vai não. Se o Senhor não for com a gente não vai não. Não vale a pena, irmãos, ganhar o mundo, perder a casa. Não vale a pena conquistar tantas coisas e perder a saúde. Não faz sentido, irmãos. Trabalhou e perdeu o sono. Aí gasta todo o dinheiro que trabalhou para comprar remédio para dormir. Irmão, só estou falando de algumas coisas que, para a gente poder entrar, olha como é que são ajustes macros, para a gente chegar no que Deus tem para Tarcísio. Você percebe que são coisas que a gente vai melhorando, vai ajustando, até chegar num ponto
Essencial. 4. Não associe a bênção do Senhor a um cenário favorável. Está tudo favorável, é Deus. Está tudo com tempestade, Deus não está aqui. E se eu te disser que no meio de uma tempestade Jesus estava dormindo? Eita, agora Jesus estava lá, o Deus dormia e trocou o cenário tudinho. Irmãos, muitas vezes o negócio vai estar céu de brigadeiro, tudo favorável, mas Deus não quer que tu entre. Muitas vezes você vai ter uma água turva, mas Deus quer, é por aqui. No mesmo salmo pequeno, o 23, a gente tem pasto verdejante e tem vale de sombra da morte. Imagina se a gente fosse ficar vivendo pasto verdejante, água tranquila, vale da sombra da morte. Ai, 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 ai. Eu ouvi um homem de Deus dizer, me abençoa demais. Acho que é Drummond Lacerda que fala isso. Ele falou que, oh meu Deus do céu, a vida ela pode ser inconstante, mas a gente não precisa ser. A vida ela pode ter inconstâncias. O mundo pode ter aflições, deixa eu colocar nesse texto, ficar mais bíblico. Mas a gente não precisa estar nas aflições, viver dentro delas. Seja a paz, o juiz dentro de nós, o árbitro no nosso coração. Tudo isso, irmãos, é porque, diga assim comigo, eu desejo cumprir, viver no centro da vontade de Deus. Aleluia. Um último ponto, o 5. Busque revelação. Busque revelação. Efésios 1, Paulo, quando ele está orando, ele ora para o povo saber o que tem, o que é, o que pode. Não é que o povo tinha que ter, não é que o povo tinha que ser. Não. Eles tinham que saber que tem. Eles tinham que saber que podem. Eles tinham que saber que são. Se Deus tem a vontade, se está pronto, se está preparado, e eu ainda não estou vendo, e eu ainda não estou percebendo, eu ainda não estou sentindo, meu irmão, eu preciso buscar em Deus revelação. Eu preciso investir tempo. Eu preciso me dedicar. Primeiro a sua vontade, palavra de Deus. Podemos não conhecer muito bem o caminho, mas a gente sabe quem é que nos guia. Martim Lutero falou isso, eu achei sensacional. A gente pode não conhecer muito bem o caminho, mas a gente sabe quem é que está com a gente. Eu ouvi, grande homem de Deus, nosso irmão Joás Dias, ele está aí, Joás Dias, cadê Joás? Tem um cabelinho, rapaz, brinco com o cabelo dele, homem de Deus. Tem um cabelinho agora, né? Mas é brincadeira interna, ele sabe, amo de coração. Um abraço, meu irmão. Eu estava aqui no encontro de empreendedores, já quero te estimular e fazer propaganda. Amanhã vai ser algo extraordinário, ok? Porque o nosso irmão Carlos Tormais é não só um grande empreendedor, um homem de Deus, mas o camarada é um artista, ok? Então você que for participar, você vai ser ricamente engrandecido nesse lugar, né? E eu sei que vai ser um sucesso, uma explosão de poder. São empreendedores do reino de Deus. São pessoas que vão aí desbravar aí a cidade do Recife, que tem projetos grandes, irmãos. Porque as riquezas vêm para nossas mãos. Você crê nisso? E esse homem de Deus, eu me lembrei esses dias, que eu sempre citava isso, eu não lembrava de onde eu tinha ouvido. Eu me lembrei que foi ele, que ele participou de um encontro de empreendedores e ele falou sobre isso. Eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês. E o pessoal da mídia, que é um sucesso, um espetáculo, o pessoal que é top demais, vai estar me ajudando aqui. Se a imagem ficar um pouco escura e puder apagar a luz, eu até agradeço se conseguir. Mas se estiver bom para ver, está tranquilo. Ele falou que existe uma diferença entre o trilho e uma trilha. O trilho e uma trilha. Na trilha, quem já conversou comigo, pode ser que eu já tenha falado isso. A trilha, irmãos, você pode fazer o que o pastor Rodrigo falou hoje à tarde, Provérbios 5. Fazer o que dá na telha, ou se apoiar no seu próprio entendimento. Você escolhe. Você vai por onde você quiser. Eu quero ir por aqui. Eu vou entrar por essa direita, eu vou por a esquerda. Não, vamos por aqui, pega o facão e vai. Ah, eu paro aqui mesmo. Ah, vai para lá. Você escolhe. Você faz o que você quiser. Você tem a escolha. O direito é seu. O caminho é seu. Você vai fazendo. Acho que já passaram por aqui. Vamos por aqui. Não, acho que eita, vamos por aqui. Você vai escolhendo. Agora o trilho não. O trilho, o único trabalho que você tem é se esforçar para não sair dele. Para ficar no trilho. Para ficar lá em cima. Agora uma coisa é certa no trilho. Você pode não enxergar nada. Pode estar chovendo. Pode estar com neve.
pode estar com fumaça, pode ter nevoeiro, pode ter o que for. Você só precisa ter uma certeza: eu estou no trilho. Se eu estiver no trilho, eu tenho garantia que uma hora eu vou chegar na estação. Na trilha não tem garantia, mas você faz o que você quiser. Irmãos, um trem não tem volante. Vira mais, vira para lá. Não. O trabalho dele é, não sai, está fazendo muito rápido essa curva, faz mais devagar, senão vai sair do trilho. Eu tenho que ficar ali no trilho. Um esforço de se manter no trilho. Salmos 18, na NVT, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Deus está aqui com o escudo. O que você precisa fazer? Vir para cá. Vir para o escudo. Vir para a proteção. Correr para o trilho. Ele é escudo para quem nele se refugia. Vou começar do início. Eu gostei. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos de meu caminho. Oh, aleluia! Remove os obstáculos do meu caminho. O caminho dele é perfeito, irmãos. A palavra dele é poderosa. Que tal se empenhar para pegar essa vontade macro do Senhor? 2 Samuel 22:33 diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Você pode levantar as suas mãos, por favor? Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, que Deus é a tua fortaleza, Deus é a tua força, e o nosso Deus perfeitamente desembaraça o seu caminho. Desembaraça o nosso caminho. Uma chave que eu tenho aprendido, você depois pode consultar lá no YouTube, pesquisa lá. Tem uma ministração poderosa do nosso pastor Carlos Júnior sobre estar limpo de coração. E uma chave para que a vontade de Deus seja estabelecida, para que você comece esse espaço de considerar: a palavra de Deus é a vontade de Deus. Eu tenho uma escolha e eu desejo escolher o caminho certo. Eu busco revelação. Pontos que nós estamos trabalhando aqui. Você está seguindo nisso. Mas uma chave poderosa, irmãos, é você não estar com o teu coração comprometido. Porque nós temos visto muitas pessoas nessa jornada que fazem os movimentos certos, mas por dentro está errado. Uma vez, um grande homem de Deus chamado Mark Hanks, ele falou sobre o neto dele, que o neto dele disse que sabia nadar, e ele, bem delicado, pegou o menino pela cueca, jogou no fundo, e o menino e fazia os movimentos. Você não disse que sabe nadar, então nada. Ele fazia o movimento correto, mas não tinha experiência, mas não tinha vivido, mas não tinha prática. Até que o pai foi lá e socorreu o garoto. Irmãos, talvez você possa enganar a gente aqui, os ministros. Você possa fazer um movimento muito bonito, mas se seu coração estiver comprometido, irmãos, você vai ficar longe da vontade. Você vai começar a sair desse trilho, meu irmão. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou errar? Você pode errar e você vai errar. Agora, se teu coração estiver certo, em meio ao erro, Deus encontra espaço para te trazer para o caminho. O problema não é errar. O problema é errar com o coração errado. Vacilar, você vai vacilar. Sabia que no futebol sem querer também é falta? Juiz também é fita, mas foi sem querer. Coração certo, irmãos. Jesus disse: olha, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O tesouro, o que é precioso, riqueza, o que você tem, né, de que você estima.
Está ali, então o teu coração vai estar lá. Jesus disse também em Mateus 15:8: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Em vão me adoram. Eu não quero, irmãos, vim para a igreja, está fazendo os movimentos de levantar mão, de orar, de entregar dízimo, de oferta, que a Bíblia está dizendo aqui, que se o coração está fora, são uma honra que sai da boca para fora, me permito usar isso, só com os lábios, mas o coração está distante. Eu quero te ajudar, irmão, alinha teu coração hoje. Se tiver que se arrepender, se arrepende. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que voltar, volta. Porque a pior coisa é você continuar no caminho errado e não reconhecer que precisa pegar o retorno e voltar para o canto certo. E achar que no caminho errado você vai chegar no lugar, ou no destino, ou no centro da vontade de Deus. Não vai, irmãos. Agora, quando o coração está ajustado, você consegue ter espaço para Deus ir lá e falar: meu filho, é isso que tem que tirar, é isso que tem que ajustar. E aí você vai consertando, vai ajustando, e aí você vai caminhando para frente, irmãos. Porque obediência é um lugar de prosperidade. Obediência é um lugar de prosperidade. Obediência é um lugar de prosperidade. Eu estava pensando num mapa. Você colocar um mapa de um tesouro. Você colocar um mapa, a Bíblia fala em Provérbios 19, que não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Mas um mapa de um tesouro, quando você vai seguir, você quer chegar onde está o baú do tesouro aqui. E a primeira coisa que você descobre é saber aonde você está. E se você vê filmes de aventura, quando você está indo para encontrar um mapa de um tesouro, na jornada, você vai pegando elementos, ferramentas, que quando você chegar lá no final, vão ser chaves, vão ser, enfim, palavras de enigma que você vai conseguir abrir aquela porta, ou enfim, ou acessar o tesouro. Eu descobri com o Senhor, irmãos, que não tem como fazer atalho e cortar caminho. Você tem que ir na jornada. E cada fase da jornada tem algo que o Senhor vai liberar sobre a sua vida para gerar maturidade, crescimento, alimento, e você vai crescendo. Agora, a precipitação te deixa longe disso. Olha, nessa fase da jornada você tem que ficar um pouco mais, você tem que orar mais em línguas, você tem que dedicar mais isso. Agora, nessa fase da jornada você tem que perdoar, você tem que ajustar isso no teu casamento, você tem que ajustar isso na sua casa. Nessa fase da jornada, olha, seus filhos, rapaz, ajusta, conserta, a tua casa tem que ser exemplo. É para quando você chegar no final, irmãos, você ter tudo o que precisava para acessar. A gente faz isso aqui, o irmão Reagan fala no livro dele, Seguindo o Plano de Deus. Eu acredito que talvez a maioria dos pastores aqui deve falar em muitos aconselhamentos. Isso, me permita dizer simples, mas não tira o poder. Amém? Nosso pastor fala muito, nos ensina muito bem sobre isso, que a simplicidade não é a ausência de poder. Quando a Bíblia fala aqui, deixa eu ler completamente: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A astutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ele se precipita, ele se adianta, ele faz o que ele acha que é certo, o que ele sente que é certo, o que ele vê naturalmente que está errado, dá ruim, erra, e diz: foi Deus. Deus que está, perverte contra o Senhor. Mas esses 3 pontos aqui nos ajudam muito para nós seguirmos a trajetória e chegar no final com sucesso. O que fazer? Faço essa pergunta para você, irmãos. Antes de tomar decisões, antes de conduzir a sua família para uma mudança, para algo, para sair de um emprego, para sei lá. O que eu devo fazer? Você tem que fazer isso. Ok, espera. Como eu devo fazer isso? Assim. Ok, descobri como eu devo fazer. Espera. Quando eu devo fazer isso? O tempo é esse aqui. Irmãos, isso vai nos poupar. O Senhor quer te preservar. O Senhor quer te guardar. O Senhor quer te promover. Agora, Ele não quer que você seja precipitado. Traduzindo, agoniado. Ansioso. Tinha um menino que ajudava a gente no rema. Não era amém, não. Se eu achar aqui que é amém, não é amém, não. E a gente dizia assim: rapaz, vai lá no centro pegar um negócio para mim. Ok, vou agora. Aí ele ia. Quando ele chegava lá, ele ligava: é aonde? Já sempre gente assim contigo? É o quê? É aonde mesmo? Homem, por que tu não esperou ter a informação completa? Uma vez, eu até anotei, porque Deus falou isso comigo.
pegando esse exemplo dele. Tarcísio, não se apresse para fazer o que tu ainda não sabe. Não se apresse para fazer o que você ainda não sabe. Aí tem uns vislumbres. Aí já acha que é o... Eu sei. Meu filho de 2 anos viciou com isso. Agora eu sei. Se tem 2 anos, eu sei. Eu sei, papai, eu sei. Sabe o quê? Irmão, não se apressa para fazer o que tu ainda não sabe. Tu deve ter fragmentos de informação e não a plenitude. O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Quando a gente olha para a vida de Jesus, e eu acho tremendo. A Bíblia diz em João 6:38, Jesus diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus veio explicitamente fazer a vontade de Deus. Em Lucas 2, diz que Jesus com 12 anos, menino, estava no templo interrogando e conversando com os doutores da lei. Não é isso, é aquilo, não, a lei diz isso, aquilo outro, e todo mundo se admirava. Olha, esse boizinho é bom de pergaminho, de Bíblia da época. Ele conhece. Talvez se fosse hoje, com 12 anos, já vai pregar no culto de domingo de ceia. Fala desse jeito aí, já bota ele na lista de pregação para entrar. Mas era o tempo de Jesus entrar no ministério? Era o tempo dele entrar no chamado? Mas ele sabia para que veio. Mas era o momento? Era aquela hora? Em Lucas capítulo 2, no verso 40, esse texto é bem interessante. Diz assim, Lucas 2,40. Crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Jesus se enchia de sabedoria. Jesus com 12 anos buscava sabedoria. E tu acha que não precisa buscar? Que já é bom o suficiente. Com 12 anos Jesus enchia-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Aí com 12 ele estava desenrolado. Mas não era tempo. 18 anos depois, com 30 anos, é que João Batista abençoa, legaliza e Jesus inicia o seu ministério. Esse tempo se encheu de sabedoria. Crescia, se fortalecia. Uma vez o profeta Gilson Lima, grande homem de Deus, que hoje está na glória com o Senhor. Um ano que eu passei em Campina Grande, ele chegou para mim e falou: Tarcísio, qual o propósito do leme de um barco? Eu falei: o leme de um barco é para dar direção para o barco. Ele falou: e se o barco estiver parado? Vai para canto nenhum. Só tem função o leme do barco se ele estiver em movimento, irmãos. Esse processo, eu creio, se é Tarcísio, de Jesus se encher de sabedoria, é se colocar em movimento, para cumprir a vontade de Deus, porque ele sabia, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Talvez você não saiba ainda o plano completo, o plano perfeito, mas irmão, se mexe. Se mexe, você já sabe do que Deus tem para a sua vida, você já tem a vontade suprema sobre a sua vida. Começa por ela, que já vai chegar a específica. Entra nesse processo, vai lá, ó, bota, vamos lá. Porque nesse processo do Senhor com a nossa vida, até nós atingirmos a promessa, ok? A gente não tem como adiantar, acelerar, mas a gente pode atrasar. Você não consegue acelerar, mas atrasar você pode. Tardar você pode. Se envolver com H e criar um atalho, você pode. E temos problemas e conflitos até hoje. Eu botei aqui, ó. O que eu faço então, Tarcísio, para cumprir a vontade de Deus? Uma coisa eu descobri, que a gente é especialista em saber que os outros estão fora da vontade de Deus. Fulano está fora da vontade de Deus. Adriana May me ensinou uma coisa, uma vez ele disse assim: pastor, tem gente que está sem nota e diz que tem uma nota. Entendeu? Alguns crentes vão entender mais. O cara está sem nota, aí fica dizendo: não, porque eu tenho uma nota aqui.
A gente é especialista em saber que os outros estão fora. Fulano está fora da vontade de Deus. Beltrano está fora da vontade de Deus. Ciclano, pastor, está fora da vontade de Deus. Irmãos, eu encontrei esse texto aqui, é maravilhoso. Salmo 100, versículo 2, diz assim. Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Pronto, só isso aí. Olha a vontade de Deus para você. Servir ao Senhor com alegria. Que tal servir ao Senhor com alegria? Com todo o respeito. E não assim como tu está me olhando, né? Mas com alegria. Apresentai-vos diante dele com... Começou o louvor e tu nem abre a boca. Mas quer saber a vontade de Deus para o trabalho da sessão tal, da sala tal, da equipe tal. Vamos começar por instruções como essa, irmãos. Jesus disse assim, João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade. Disse-lhe Jesus, isso mesmo, 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tem 2 pontos aqui. A comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Uma é que ele tinha fome por ela. Fome, desejo, queria, um apetite por fazer a vontade de Deus. E outra, que ao fazê-la, aquilo alimentava, sustentava. 1 Pedro diz assim: humilhai-vos, portanto, 5,7, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Como é que a gente fica brincando? Ah, Deus, quando quiser, já pode exaltar que o humilhado aqui já está pronto, né? Deus, quando quiser, já pode exaltar que o humilhado aqui já está pronto já. Não. Não é essa a ordem. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Como que a gente faz isso, pastor? Ele diz na sequência, é lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Irmãos, ficar preocupado e confiar em Deus não anda junto. Confiar em Deus e preocupação não dá para caminhar. Não, eu estou preocupado, mas eu confio em Deus. Não. Se choca, água e óleo. Não mistura. Ou estamos confiando em Deus, ou estamos preocupados. Eu amo esse texto aqui da próxima imagem, que é o faça a sua parte. Qual é o faça a sua parte? A gente não vai lá ler esse texto não, mas a gente tem 4 personagens aí, do qual só vemos 3. Moisés, Arão, Ur e Josué. Cada um tinha um papel e sabia o que tinha que fazer. E os 4 estavam fazendo o que Deus queria. Mas não era a mesma coisa. Mas já tinha a instrução do que fazer. Um tinha que ficar lá em cima com as mãos levantadas, com o cajado sentado na pedra. O outro tinha que segurar uma mão. O outro tinha que segurar a outra mão. E o outro tinha que estar lá embaixo na batalha. A vitória vinha dessa forma. Irmão, se você já sabe o que você tem que fazer, faça. Não, mas isso é muito simples, pastor. Perdoar, não vai ter a instrução 2 se a 1 não fizer, irmãos. Vamos lá, o Senhor tem grandes coisas para liberar. O Senhor tem milagres para dispensar. Ele está, vai meu filho, se ajusta nisso. Vai meu filho, entra nessa frequência. Vai meu filho, libera, pega esse. É só isso que eu preciso do teu coração. É só esse ajuste que eu preciso na sua vida. Vamos lá, meu filho, vamos lá. É para liberar para você. Está sobre a nossa vida, irmãos. Você é abençoado. Você é abençoado. Olha o que Abraão disse para Ló. Disse assim, olha, Ló, tu quer ir para que lado? Escolhe o lado que tu quer ir. Aí Ló olhou o mais favorável. Tá mais verdinho para cá. O que eu penso de Abraão? Rapaz, não importa para que lado eu vou. O que importa é que Deus está comigo. É que a sua mão está sobre a minha vida. É que a seu favor me acompanha. Deus disse para Abraão, Abraão, tal lugar é abençoado. Não, Abraão, seja você uma bênção. Seja você um sucesso. Seja você esse crescimento, esse aumento. Seja você essa terra prometida. Aí Ló falou, vou para lá, Abraão, eu vou para cá, vai dar certo do mesmo jeito. Porque a questão não é o caminho, irmãos. É quem está com a gente. Se você já sabe, está esperando o quê?
Bota a próxima imagem para a gente encerrar. O louvor pode subir para me ajudar? Eu gosto de usar muito, eu usei até nos empreendedores. Se você já sabe que precisa fazer, se mexe. Ah, Deus mandou correr, Deus mandou dançar, Deus mandou pular, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo e você não fez nada. Olha só, no Novo Testamento, você não vê os discípulos orando para Deus tirar o problema. Não tem oração para Deus tirar o problema. A única vez que se orou para tirar o problema, que foi Paulo falando do espinho da carne, sabe o que Deus disse? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe como é que eram as orações? Senhor, nos dê força. Senhor, nos dê ousadia. Senhor, nos concede mais da tua graça, para que quando isso se levantar de novo, eu esteja mais forte. Eu consiga superar melhor. Senhor, eu quero crescer. Porque, irmãos, a arca de Noé já estava pronta, já estava avisado por bichinho ir já. E aí vai chegar o teu dia e vai... Eita, pastor, eita. Meu irmão, entra de cabeça, é hoje. É hoje. Não, pastor, vai ser amanhã. Não, é hoje, irmãos, que Deus está falando contigo. É hoje que a vontade dele quer ser estabelecida na sua vida e você começar na rota de sucesso. É hoje, irmãos. Ah, pastor, mas estamos esperando cenário tal. E Deus está esperando você se posicionar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É um posicionamento, irmão, naquilo que Deus já fez. Aquilo que o Senhor já estabeleceu. Nós vamos celebrar, beleza, Paulinho? Aleluia. É só o... Uma vez eu estava... Minha irmã, eu tenho duas irmãs, Priscila e Thaís, eu sou do meio. A mais velha é Priscila e Thaís a mais nova. Priscila foi renovar a habilitação dela, acho que eu já contei essa experiência aqui uma vez. Ela foi renovar a habilitação dela. E aí quando ela foi renovar a habilitação dela, na fila lá no órgão do nosso país chamado Detran, e ela fez um exame de vista. E minha irmã, eu conheço, usou óculos por muitos anos. E era óculos daquele, né, fundo de garrafa é bullying hoje, não sei se pode, minha esposa usa óculos também, enfim. Só zelo nas palavras, mas já falei, aleluia. Um óculos bem grosso. Perdão, gente. Um óculos bem grosso ela usou por muitos anos. Ela começou a fazer o remo, começou a crer. Ela não jogou o óculos fora, mas ela começou a exercer fé acerca daquilo na vida dela. Porque ela descobriu que a vontade de Deus é cura em todas as áreas. E que não há acepção de pessoas. E ela se agarrou naquilo. Não foi um dia para o outro. Foram anos de declaração. E cada vez que ela fazia exame, usava graus menores. E eu nunca vi isso na face da terra. Porque eu acho que óculos não adianta. Eu falo isso porque minha esposa usa. Cada vez que faz exame, aumenta o grau. E eu falava, o negócio só, né, complica. E minha irmã ia diminuindo. Até chegou o tempo que era só para ler. E depois, ela não usou mais. Não usou mais óculos. Acabou, mas você não precisa mais. A gente nunca viu isso, mas o olho ajustou, não precisa mais de óculos. Curada. Foi pro teste do Detran. Não fez o teste do Detran. Olha, felizmente, você precisa utilizar óculos. Ela falou, moça, eu não uso óculos. Não, mas a gente vai ter que colocar na sua habilitação que ao dirigir, você precisa utilizar óculos. Ela falou, ninguém vai botar isso na habilitação. Porque Deus não me deu essa sentença. E a moça, a gente está fazendo o exame, senhora, a fila está grande, por favor, vamos colocar. Falou, não, eu vou entrar com recurso, mas não vou usar óculos, porque eu não preciso de óculos. Foi um bafafá no Detran. Ela não assinou, e voltou, e foi para lá, e documento vai, e fulano vai. Eu sei que foi um burburinho. E aí, Priscila renovou ainda? Não, porque estão dizendo que eu tenho que usar óculos, eu não uso, eu fui curada, por muitos anos isso, eu não quero. Eu recebi de Deus, é a vontade de Deus. Abriu o recurso, processo que anda dentro do Detran, processo vai, processo vem. Eu sei o seguinte, entraram em contato com ela. Senhora, queremos lhe pedir desculpa, porque a máquina dos exames daquele dia, ela estava com um problema.
E nós tivemos que refazer todas as pessoas que fizeram exame com aquela máquina. E ela não precisou, irmãos, aceitar aquela sentença, porque estava claro qual era a vontade de Deus para a vida dela. Irmão, você vai aceitar, irmãos, só porque o cenário não está favorável? Ah, está chovendo, então é isso. Ah, está sol, vamos viver na antiga aliança. Bota a lã, está molhada, é Deus. Bota a lã, está seco. Não. Testemunho, paz, Deus falando, percepção espiritual. Cadê as irmãs que estão orando aqui de tarde? Fiquem em pé. Tem umas irmãs que estão vindo aqui para a igreja de tarde, que estão orando. Estão aí? Quem é que está? Aleluia. Fiquem em pé aí. Ei, Mônica, as irmãs. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmã, essas irmãs têm vindo para cá buscar o Senhor, orar pela sua vida, orar pelos projetos dessa igreja. Sabe por quê? Porque o pastor dessa igreja, o pastor Humberto, ele está fora. Ele acredita que Deus move seus servos em oração, que Deus comunica coisas para a sua igreja. Minhas irmãs, eu creio que tem dispensação do Senhor sobre a vida de vocês. Não é em vão, porque essa é a vontade do Senhor. Buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tem favor de Deus para a vida de vocês, tem liberações, tem coisas que essa igreja vai viver, vai ter, vai desfrutar. Sabe por quê? Porque tem vocês ajoelhados orando. Pode sentar, obrigado, queridos. Mas está claro, irmãos, do que Deus quer para nós. Eu não quero ficar indiferente. Ah, pastor, então isso significa que o Senhor está vivendo tudo, está na plenitude. Sabe qual é a minha alegria? É muitas vezes sentar, parar e lembrar, eu lá no IPCEP, começar a lembrar coisas que eu estava vivendo e que hoje eu estou muito melhor. Aí eu paro, não ali, e olho para frente e começo a pensar do que Deus prometeu, do que vai ter ainda por vir, do que tem para acontecer, do que eu estou para viver. Irmãos, isso é motivo para você dançar o ano todo. Você parar um pouquinho, olhar só um pouquinho para trás e ver que você está muito melhor hoje, que você está superior hoje, que você está comendo melhor hoje, que você está dormindo melhor hoje, que você está vivendo melhor hoje, que tua saúde está melhor hoje, que cada vez mais tu vai gastar menos em farmácia. Que os donos de farmácia me perdoem. É, irmãos. Ah, pastor, mas eu não estou. Mas começa a olhar para frente do que Deus tem, do que vai viver. Eu amo o que diz. Fica sentado, senão não dá para enxergar. Bota o texto, por favor, do que Malaquias disse. Isso é tremendo, irmãos, e é do Senhor para as nossas vidas. Esse texto dá mensagem. Porque eu sei que para muitos talvez está num processo longo. Aquele carro álcool. Você nem sabe o que é carro álcool, né? Que demorava a pegar em dia frio. Aqui não tem dia frio. Enfim, só eu que vivi isso, não é parte da minha vida. Mas você sabe porque sabe que está no caminho certo. Esse texto, o povo começou a dizer: rapaz, os ímpios prosperam mais do que a gente. É melhor estar do mundo do que servir ao Senhor. É esse o contexto. É melhor estar lá fora. De que adianta estar servindo a Deus? Dá em que servir a Deus? Dá em que seguir o Senhor? Dá em que se esforçar para estar no centro da vontade de Deus? Satanás perdeu, irmão. Está na versão a mensagem, esse texto de Malaquias, diz assim: então, aqueles cuja vida honrava o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes dos que temiam o Eterno foram anotados. Todos os nomes daqueles que temiam a Deus foram anotados. Vale a pena temer ao Senhor, meu irmão. Vale a pena temer ao Senhor. Os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno
17. O Senhor dos exércitos de anjos diz: eles são meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial. Quando eu entrar em ação, vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra. E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz, entre servir o Eterno e não servi-lo. Tem uma diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. Como diz o meu pastor, tem um dia que Deus exalta. Tem um dia, irmão, que Deus exalta. Tem um dia que Deus vai abrir as cortinas e vai lá, Tarcísio, vai lá, que os demônios vão ter que aplaudir e dizer: esse aí segurou a onda, esse aí suportou até o final, esse aí aguentou até o fim. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ele tem que passar, ele merece passar. Ele conquistou, ele conseguiu, ele creu. É isso aí, ele suportou até o final. Ele aguentou a onda. Ele não abriu mão da minha palavra. Ele não negociou os meus princípios. Ele não mentiu para manter o emprego. Ele não inventou historinha para continuar no caminho, não. Ele seguiu no direcionamento da minha vontade. Eu vou vencer, eu sou mais que vencedor. Já deu certo, já deu certo, já deu. Eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão. Vale a pena, irmão, crer. Levanta, meu querido. Vale a pena, meu irmão, crer. Vale a pena, meu irmão, crer. Vale a pena. Vale a pena, meu irmão, crer. Vale a pena servir ao Eterno. Tem um dia que Deus exalta. Tem um dia que Deus exalta. Vale a pena servir, irmãos. Vale a pena estar com a vida no altar. Vale a pena se dedicar. Vale a pena se render. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Aleluia. Você pode ficar de pé? Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Os planos do Senhor são de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja, para desfrutar, para viver. Vale a pena. Tem um dia que Deus exalta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.